e instituições privadas que fazem esse tipo de fomento também, elas acabam ganhando de algumas maneiras, como por exemplo, uma empresa privada oferece um edital de fomento para que outras pequenas empresas sejam incubadas dentro dessa grande empresa. É lógico que a grande empresa ela tem como propósito identificar bons negócios para que ela faça a incorporação futura, gere soluções, tenha fornecedores próximos dela, oferecendo soluções mais adequadas para essa empresa, né? Então, existe no mercado, né, de startups diversas corporações que apoiam pequenas startups com um propósito muito claro, desenvolver pequenos negócios para que esses negócios gerem soluções para as empresas, né? Então, tem alguns entes aí, algumas empresas famosas aí que vocês conhecem, que tem esse sistema. Gerdau, por exemplo, é uma empresa que faz isso, né? Você tem a própria Petrobras que faz esse tipo de coisa, você tem a Ambev, né? Você tem a Natura, você tem diversas empresas, muitas empresas siderúrgicas fazem esse tipo de coisa, você tem bancos que fazem isso, né? Itaú, Bradesco, diversas grandes empresas que você conhece, elas oferecem esse tipo de atuação cada vez mais, inclusive, é importante deixar claro que é uma linha de raciocínio cada vez maior. Nestlé faz isso, tem um monte de grandes empresas que oferecem esse tipo de desenvolvimento e elas fazem esse fomento às pequenas empresas com um interesse muito claro e justo, tá? De fazer com que essas empresas se tornem fornecedoras ou até mesmo eles comprem futuramente essas empresas e essas soluções dessas startups passem a incorporar no portfólio de empresas ou soluções que essa grande corporação tem. Então, enfim, todo mundo acaba ganhando e, obviamente, que o desenvolvimento econômico daquele local, daquela região ao qual a empresa se encontra, acaba acontecendo naturalmente, com novos empregos, economia de impostos, desenvolvimento de outras questões. Então, tá tudo certo, né? E essa ideia do fundo perdido, de uma forma geral, é uma verba ou um valor, né, um orçamento em que é dedicado para a pesquisa, dedicado para o desenvolvimento econômico. Então, não convém que a gente fique falando fundo perdido como se fosse algo negativo, principalmente nesse sentido em que esse dinheiro ele acaba indo para o fomento. Lembrando, fomento é o desenvolvimento, tá? Então, é esse o direcionamento. E fundo perdido, a grande questão aqui, o que nós estamos falando é que você oferece o dinheiro para uma empresa e você não toma equity, ou seja, você oferece o dinheiro para a empresa e você não pega percentual de participação societária. Este é o conceito do que nós falamos de fundo perdido. Por isso que a ideia, né, do dinheiro do fomento, e muitas vezes, na maioria absoluta das vezes, esse dinheiro é oferecido para a empresa e a empresa não precisa dar um percentual dela para a instituição. Alguns editais pedem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. A maioria não pede. E a grande questão é que, como o desenvolvimento econômico acontece em termos locais, a instituição, a sociedade como um todo acaba ganhando. Então, mesmo que a maioria absoluta dos editais não peça uma participação societária na empresa, não tem problema para o poder público, porque isso vai se reverter em benefícios para a sociedade. Eu estive, por exemplo, na semana passada, para que vocês saibam, junto à Prefeitura de Santana de Parnaíba, uma cidade aqui da Grande São Paulo, que tem um programa muito voltado para o desenvolvimento econômico local da cidade, com muito interesse em atrair startups lá. Eles têm uma incubadora que tem ainda espaço, né? Tem espaço para 16 empresas, 16 startups ficarem lá incubadas pela Prefeitura. Eles têm muito interesse. Não necessariamente eles oferecem dinheiro em si, mas eles oferecem espaço, internet, né, um conjunto de apoio junto à instituição de ensino, lá, a Faculdade de Tecnologia lá da região, né, ao qual eu estou lá próximo, eu leciono na instituição, então eu tenho condições de ter contato direto com esses projetos. E o próprio desenvolvimento local, né, da cidade, que está cada vez mais se desenvolvendo em termos tecnológicos, atraindo startups. E esse é um exemplo, né? Você tem diversas outras instituições, você tem aí o próprio Parque Tecnológico de São José dos Campos, que tem muito interesse junto ao ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, lá, que é uma região, São José dos Campos aqui em São Paulo, quem conhece sabe, lá é uma região que tem bastante
interesse e é muito comum que tenha desenvolvimento tecnológico lá, e é interessante que você tem diversos editais de fomento que acontecem, são direcionados recursos para essas empresas, porque existe um desenvolvimento muito grande. Você tem lá o Porto Digital em Recife, tem a concentração de empresas, e acaba tendo muitas empresas que aproveitam os editais de fomento lá naquela região, porque desenvolve tecnologia, gera mais emprego, gera recolhimento de impostos, uma série de conjunto de várias questões. Isso sem falar, se a gente falar nos Estados Unidos, tem lá o Vale do Silício, lá que tem também diversos editais, diversas instituições que oferecem fomento naquela região para desenvolver a questão econômica, e com isso gera renda, gera emprego, gera desenvolvimento econômico. Ou seja, você tem aí uma infinidade de exemplos de locais e de questões, né, que são tratadas. Portanto, é um dinheiro limpo, é um dinheiro justo, é uma excelente oportunidade para você como startup.